Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio o economista e advogado Valmir Falcão Sobrinho. Sempre nos atende para falar de situações, né, do cenário econômico, analisar também a conjuntura. Nós vamos falar agora sobre um aumento expressivo no preço de alguns itens. E aí, principalmente nesse período da quaresma, Dr. Valmir Falcão Sobrinho, né, nós temos os ovos que aumentaram consideravelmente já antes da quaresma, os pescados, alguns alimentos também consumidos no cotidiano dos brasileiros tiveram um aumento. E nós vamos conversar a partir de agora com o economista Valmir Falcão para explicar o porquê desses aumentos. Você pode participar, inclusive, da nossa entrevista no 2106-9927, deixar o seu questionamento ao economista e advogado Valmir Falcão Sobrinho. Doutor Valmir Falcão, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo aqui ao Comando Geral. Bom dia, eu queria agradecer o convite, né? Natanael, João, toda a equipe aqui da FM O Dia, FM TV O Dia, 92.7. E dizer que ficam as ordens, né? Aqui as ordens para explicar, aprender, dirimir alguma dúvida com relação ao período quaresmal. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, nós vamos colocar aqui uma matéria feita pela Joelma Abreu, que esteve no mercado do peixe e já registra uma movimentação intensa nesses primeiros dias da quaresma. Acompanhe. A quaresma mal começou e já impulsiona o movimento no mercado do peixe em Teresina. Muita gente tem procurado o local para seguir a tradição religiosa de evitar carne vermelha neste período. Depois da missa de cinzas, muitos fiéis passaram pelo mercado para garantir o pescado na mesa. Sempre vem comprar. Quando iniciar essa data da quaresma, a gente sempre vem comer um peixinho, né? Minha religião, eu sou católico, aí sempre eu sigo a religião. Dia de quarta-feira eu compro peixe. O peixe mais procurado é a tilápia, que está custando em média R$20 o quilo. A segunda opção mais popular entre os consumidores é a pescada amarela. O quilo está custando em média R$40. Alguns reclamam do preço, mas dizem que vale o sacrifício pelo significado da data e pela união da família em torno da tradição. O que você está achando dos preços? Um pouco acessível, mas tem que comprar. E é bom. Faz parte da tradição? Certeza. Peixe. Faz parte da tradição da Semana Santa. Fazer aquele almoço em família? Maravilhoso. A tradição é a cultura de Deus, né? O que Deus passa pra gente, o que foi passado dos meus avós, dos meus pais, a questão do jejum, a questão de respeitar o dia de hoje, né? Na comida, que é o peixe, a abóbora, a torta. Então, eu procuro sim cultivar, levar para o meu filho o que eu aprendi com os meus avós e meus pais. Com o início da quaresma, os corredores aqui do mercado do peixe estão assim, movimentados. Muita gente à procura de peixe para manter a tradição de não consumir carne vermelha durante 40 dias. As expectativas dos permissionários é que essa agitação aqui nos corredores aumente nos próximos dias. Como sempre, a nossa expectativa sempre é a melhor, né? A gente espera sempre um pouco mais. E como você está vendo, a movimentação é um pouco maior, a gente agradece a Deus por isso. Sempre é na quarta-feira de cinza essa movimentação? Exatamente, todo ano é isso. E aí a gente sempre espera por essa época, como todos os anos, em todos os setores de segmento, tem isso, uma época que é melhor, né? A demanda crescente faz os permissionários reforçarem o estoque. Esse período é o período que principalmente o católico, ele consome mais peixe, e a gente espera que as vendas tripliquem. Porque agora chegou a hora de comer peixe, meu povo vem comprar e as vendas só tendem a aumentar. Hoje mesmo a gente já vê um fluxo bem maior, desde o final de semana já vem crescendo. E acho que daqui para a Semana Santa essa tendência é só aumentar mesmo. Os fornecedores também já vêm com uma quantidade bem maior e a gente vai estar comprando bem mais, mas não tem como estocar porque a venda está saindo muito. Está saindo muito, a gente está comprando mais e está saindo mais. Comando Geral, FM O Dia. Aí, doutor Valmir Falcão Sobrinho, esse aumento no preço de produtos como os pescados, ele é explicado somente pelo período que nós estamos da quaresma ou existem outros fatores que estão influenciando o preço desses produtos tão consumidos pelos brasileiros? Mais uma vez, bom dia para o senhor. Bom dia. Não,
na realidade, após a pandemia, todo o ciclo de produção, ele terminou sendo alterado os preços. Por isso que nós estamos vivendo hoje, foi até motivo, né, de uma coluna que eu escrevo aqui no jornal, chamada inflação de alimentos. Essa inflação de alimentos, Natanael, ela chegou a 29% da renda do trabalhador brasileiro. Aquelas pessoas que recebem mais ou menos entre 1 a 1,5 salário mínimo. Então é um valor muito alto e muito preocupante. É tão preocupante que está mexendo com a popularidade do atual presidente da República, ou seja, estão procurando meios de tentar conter essa alta inflacionária, principalmente a alta de alimentos. Eu vou dar só exemplo, por exemplo, do ovo, que foi um produto que cresceu exponencialmente nesse período e agora, por conta do período da quaresma, ele vem crescendo. Mas só para você mostrar também, o ovo vem passando por uma crise mundial. Nos Estados Unidos está passando por uma crise aviária. Só para você imaginar, uma cartela de ovos nos Estados Unidos hoje custa $13. Né? Estão até alugando, né, aquelas galinhas poedeiras por uma média aí de $300 a $400 para que o americano ele se acostume a criar a ave dentro da sua própria residência e nutrir o alimento que é um ovo, que é um alimento muito proteico e muito consumido, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu estou dando exemplo dos Estados Unidos porque é um mercado de alta potencialidade, mas, por exemplo, o Brasil ele tem um crescimento em cima da questão do ovo por conta justamente do milho, né, que é um insumo importante, né, principalmente na produção e no consumo das aves. Tem a questão também do aumento, além da questão do milho, da soja, que é componente também que compõe essa questão. Então, assim, o que se pode observar no preço, por exemplo, do ovo, né, segundo a Associação de Produtores, que esse preço está chegando a quase 60% em relação a períodos anteriores. Então, tudo isso é explicado por conta. Aí vem a questão do peixe, né? Vem a questão, por exemplo, do fubá de milho, que é decorrente, e entre outros produtos que estão provocando uma inflação de alimentos. Além, Natanael, daqueles produtos que têm intempéries climáticas, porque geralmente determinados produtos, ele é por conta das condições climáticas. Se você tiver chuva em excesso ou seca, isso termina prejudicando, né, na composição dos alimentos. E isso impacta diretamente na inflação. A gente tem, doutor Valmir, uma previsão de inflação para esse ano de 5,65%, acima da meta perseguida, né, pelo Banco Central. E aí o senhor falou há pouco que essa inflação, esse preço alto dos alimentos tem impactado inclusive na popularidade do presidente Lula. Até onde vai, né, vamos dizer assim, entre aspas, a responsabilidade do governo em relação a essa inflação, a esse índice de inflação que está acima da meta estipulada pelo Banco Central, e até o que vem de uma origem, de repente, natural, como o senhor acabou de citar, por questões ambientais, questões relacionadas enfim, essa inflação acima da meta que a gente deve ter nesse ano de 2025, até onde ela é responsabilidade da política econômica do governo e até onde ela vem de outra matriz? Na realidade, eu vejo que praticamente toda a alta inflacionária ela deriva da política econômica do governo. Primeiro, o governo não vem cumprindo o seu dever de casa de conter as contas públicas, evitar o déficit e ter um orçamento praticamente acima da sua arrecadação. Ou seja, o que faz, João, a inflação é a emissão de moeda. Se o governo está emitindo moeda, está tentando vender, né, por conta justamente da nossa alta taxa de juros. Por que o Banco Central aumenta a taxa de juros? Porque ele não vê segurança jurídica no controle fiscal do governo, das contas públicas do governo. Por isso que ele está aumentando a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, você tem uma redução do crédito. Reduzindo o crédito, né, você vai tentar conter a inflação. Porque a nossa inflação, ela é uma inflação de consumo, né, uma inflação de consumo. Então, se você começa a aumentar. Por outro lado, o governo tem a outra preocupação na questão da contenção e de melhorar a questão da agricultura familiar e também promover amplas safras. Olha, se você imaginar, o Brasil hoje
é o maior exportador de alimentos do mundo. Superou o próprio Estados Unidos. Se a gente vem numa escada crescente. Olha, se a gente tem uma grande exportação em produção de alimentos, por que nós temos uma inflação de alimentos? Aqui era para nós termos uma grande oferta de alimentos. Além do produto exportado, nós temos uma oferta muito grande aqui no mercado interno, para que você não haja isso. E o que está acontecendo? Nós estamos passando por uma inflação de alimentos que está impactando na inflação oficial por conta justamente da falta de controle das contas públicas do governo na questão do controle fiscal e, por outro lado, também por conta dessas intempéries climáticas, das condições climáticas, né? E isso termina impactando no preço dos alimentos. Nem todos os alimentos, digamos assim, quase todos os alimentos, ele não consegue fazer a sua redução, diferentemente de outros anos anteriores. Então a gente está numa escalada que inclusive está sendo provocado hoje por uma reunião do atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com o ministro Carlos Fávaro lá da Agricultura, justamente com todos os produtores, para que possamos ter aí uma boa safra, e essa safra conter essa questão da oferta dos alimentos para tentar reduzir essa escalada de preços. Doutor, além dessa questão da inflação alimentar, sobre os alimentos, melhor dizendo, todos os anos, quando se aproxima o período de Semana Santa, o período quaresmal, nós temos esses produtos que alteram anualmente, que é o peixe, o ovo, o macarrão, a sardinha, os produtos que são mais consumidos nesse período. Na sua avaliação, há uma condição de se prevenir essa situação e diminuir esse impacto, diminuir esse preço absurdo todos os anos? Tem como a gente controlar ou amenizar essa situação? Tem. A gente sabe que todo ano existe esse período da quaresma, e se você tiver condições de um bom superestoque de alimentos e condições, você tem condições de não impactar no preço daquelas pessoas, principalmente daquelas pessoas que têm aí a questão espiritual de não comer a carne vermelha no período da quaresma, e de ter isso. Por exemplo, nós temos hoje uma boa produção de pescado no Brasil, né? E esse preço sempre aumenta. Agora, tem também a questão da inércia inflacionária. Ou seja, o cara já sabe que tem um período quaresmal, tem a oferta e termina aumentando o preço. Então, o consumidor é que regula o mercado. Se você diminuir uma procura, você termina fazendo com que aquele preço volte, se ajuste, se equilibre para isso. Agora, a questão do ovo, não, o ovo está passando por um problema mundial, né, que decorre, inclusive, da gripe aviária, que ocorre no próprio Estados Unidos, que é um grande consumidor, que esse ovo termina sendo uma parte exportada, além dos insumos que compõem na composição, que seria o milho, né, e a soja. O que a gente tem que observar é que quase não há nenhuma alternativa para o consumidor, né, porque, a não ser que apelar para a questão da sardinha, né? Que aí também subiu, né? Que aumentou, subiu, né? O macarrão é por conta da questão do macarrão, da sardinha, e tentar variar aí a mesa do trabalhador, principalmente com relação a isso. Natan, Chico Gomes, Dr. Valmir, eu sei que o tema é muito importante, a gente está falando de inflação de alimentos aqui no Brasil, num momento em que a gente sente isso na prática, mas eu não queria perder a oportunidade da gente ter o Dr. Valmir Falcão aqui e não questioná-lo em relação às questões relacionadas, né, à guerra comercial que a gente tem ouvido falar, e principalmente pela chegada, né, do novo presidente dos Estados Unidos ao poder, Donald Trump. Lá ele tem apostado muito nessa questão de impor tarifas, né, sobre as exportações e as importações. E aí eu queria saber do Dr. Valmir Falcão qual é a avaliação dele, qual é o olhar dele, né, de o que a gente vai ter como consequência dessa política do novo presidente dos Estados Unidos, como é que isso vai impactar não só na economia americana, mas de repente também na economia brasileira. Vamos lá, com essa chegada do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ele com aquele espírito protecionista, ele está começando a impor tarifas, né? Essas tarifas são
tarifas para proteger a sua indústria e, ao mesmo tempo, mexendo com as economias mundiais, principalmente com a China, Canadá, né, que são países fronteireiros, o próprio México, e termina mexendo com o Brasil também por conta de um viés ideológico. O que é que a gente pode observar? Que a partir do aumento do tarifaço que ele está impondo aos produtos chineses, isso termina, às vezes, beneficiando o Brasil, porque a China vai procurar outros mercados. E um mercado que ela pode procurar é o Brasil. Por outro lado, há uma preocupação muito grande em ele tarifar produtos que são exportados quase na sua totalidade para os Estados Unidos. Nós temos o exemplo do alumínio, que o alumínio hoje, a pauta de exportação, ela é americana. Nós temos, por exemplo, um pouco da soja, do próprio minério de ferro. E porque o mercado americano é um grande mercado consumidor. Então, à medida que você, por exemplo, possa tarifar, isso termina desequilibrando a nossa balança comercial e trazendo sérios prejuízos para a economia brasileira, né? Eu acho que está na hora de buscar uma situação diplomática para resolver essa situação. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem um aumento de tarifário, o que é que o Brasil está pensando, João? Está pensando em manter a sua reciprocidade, ou seja, se aumenta a tarifa lá, tem que aumentar a tarifa cá. Mas nesse equilíbrio, será se a gente não sai perdendo? Nessa medida de forças, o Brasil pode acabar saindo prejuízo. Exatamente. Mas, por outro lado, o Brasil pode ser beneficiado com o mercado chinês, já que lá está buscando. O Brasil pode muito bem ser beneficiado, ou seja, a China pode ir aqui e buscar produtos brasileiros para atenuar a situação da alta tarifação que está sendo imposta aos produtos chineses lá no mercado americano, né? Então, assim, é uma situação diplomática, precisa buscar, digamos assim, como já diz, a chamada reciprocidade disso, né? Ou seja, de manter tarifas que sejam condizentes para que haja uma sustentação dos produtos, tanto os produtos brasileiros nos Estados Unidos, como também o próprio mercado. Porque se você for analisar a nossa balança comercial, a gente depende mais dos Estados Unidos do que ele depende da gente. Bom, só para encerrar nossa conversa, doutor Valmir Falcão Sobrinho, quais são as projeções, então, para o restante de 2025? O que é que o brasileiro, na prática, pode esperar no que diz respeito ao preço dos alimentos e de produtos essenciais? Na realidade, nós estamos no início do exercício, né? A tendência é ter um controle desses preços, principalmente onde há a interferência do governo nas safras, né? Nessa questão das safras, e aí contou fazer um estoque regulamentador de determinados produtos, Nathaniel, que você consiga diminuir, atenuar esses preços. A previsão dos economistas é que esse preço não aumente mais, ou seja, tenha um certo controle. Ou seja, mas aí aonde tem que ter uma intervenção muito alta do poder estatal para fazer o controle das safras, melhorar a questão da agricultura familiar, porque aí você melhora, e também controlar a questão do câmbio, porque o dólar, ele impacta diretamente nisso, né? Na questão do câmbio, e manter, aí cabe à política econômica do governo diminuir o déficit fiscal para que haja aí um controle das contas, e aí o Banco Central termine diminuindo a nossa taxa de juros, que é fundamental para o crescimento da nossa economia. Bom, doutor Valmir Falcão Sobrinho, economista, advogado, muito obrigado. Colunista também aqui do Jornal Dia, viu? É verdade. Eu sempre leio as colunas aí do doutor Valmir Falcão. Parabenizar aí pela sua coluna, muito João, obrigado. a todo corpo redacional aqui do Jornal Dia, e me colocar à disposição dos nossos ouvintes e telespectadores. Bom, volte sempre aqui ao nosso Comando Geral, espaço sempre aberto, sempre bom discutir tecnicamente esses assuntos que impactam a vida dos brasileiros.